Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 25 de outubro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Respondeu o Senhor: Quem julgas que seja o dispenseiro fiel e prudente que o Senhor estabeleceu sobre seus outros servos, para que no devido tempo distribua por estes a ração de trigo? Feliz desse servo, se o Senhor, quando vier, o achar assim fazendo. Em verdade vos digo que lhe confiará a gestão de todos os seus bens. Lucas 12, 42 a 44. Meta do mês: desenvolver a modéstia e combater o orgulho. Para não sucumbir a essa terrível tentação, não necessitais senão de humildade, sinceridade e caridade para com vosso irmão em Deus. Ao contrário, só sucumbireis pelo orgulho e pela ostentação. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1862. Meta do dia: procure não se colocar acima dos outros. Sugestão para sua prece diária: prece rogando a Deus a bênção da simplicidade. Bondoso Jesus, nós nos colocamos nesta manhã diante de Ti, diante dos nossos amigos espirituais, dos nossos guardiães, para rogar, Jesus, que consigamos trabalhar em nós a simplicidade, a humildade, afastando de nossas mentes, dos nossos corações, toda a ideia de orgulho, de ostentação. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia do tratamento espiritual. É o dia da desobsessão. Então, busquemos durante o dia nos sintonizar com Jesus, ter o hábito da prece, ler o Evangelho, fazer aí as nossas reflexões, evitar contendas, brigas, discussões, evitar alimentos fortes, excesso de alimentos. Quem fuma, diminuir o uso do cigarro, da bebida, de drogas, para que a gente consiga receber mais auxílio dos espíritos superiores que nos tutelam, que nos amam. Às 8 horas da noite, nós estaremos em nossa casa espírita para recebê-los. Lembramos aos amigos que é importante chegar mais cedo, inclusive os amigos que nos acompanham pela plataforma Zoom, para que se a gente deixar muito para cima da hora, causa um transtornozinho, pode causar um desequilíbrio, tá? Então é importante chegar um pouquinho mais cedo, participar da alegria cristã, porque 7:55, o portão de nossa casa espírita será fechado, tá bom? Caso você chegue em nossa casa, o portão esteja fechado, faz uma prece e retorne para o seu lar tranquilo, em paz, tá bom? Muito bem, meus amigos. É só lembrando que a Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. É fácil de chegar lá, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. Disse-lhe: respondeste de forma justa, faze isto e viverás. Lucas, capítulo 10, versículo 28. Faze isso e viverás. O caso daquele doutor da lei
que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna, reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta, e conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei e fala sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Respondeste bem, diz o mestre, e acrescenta: faze isso e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto, faze isso e viverás. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete, tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do nosso Divino Mestre. Faze isso e viverás. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 157. Meus amigos, é muito interessante, eu sempre digo isso, né, diante de todas as mensagens de Emmanuel, mas elas são muito profundas, e me remete à pergunta que Kardec faz aos espíritos, lá no Livro dos Espíritos. Onde está a lei de Deus? A resposta deles: na consciência. Então, assim como o doutor da lei, que já tinha todo o conhecimento da lei, Jesus pergunta a ele o que diz a lei. E ele vai respondendo a Jesus. E Jesus diz isso para ele: respondesse de forma justa. E aí, interessante, porque também nós temos as respostas para as nossas questões. O que nós vamos fazer, o que a gente quer fazer, como está descrito na mensagem. E aí a gente tem dificuldade para fazer. A gente sabe o que é para fazer. E Jesus então diz para ele: faz isso e viverás. Então, nós sabemos, a lei está gravada na nossa mente, na nossa consciência, de há muito tempo. Então, precisamos hoje aplicar a lei divina.
que é a lei do amor, a lei da caridade, a lei da fraternidade, da bondade, da misericórdia, da compaixão, da justiça. Então, essa é a lei que está gravada em nós. E aí, esse é o convite para todos nós, para que a gente possa, de fato, cumprir com a lei. E o que é cumprir com a lei? É fazer o que o Cristo pediu que a gente fizesse. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, devemos nos amar também. Muitas vezes nós não nos amamos. E aí é o grande problema. E a gente quer, muitas vezes, colocar no outro, o fazer do outro, como se fosse uma nossa bengala ou uma muleta da nossa carência afetiva. Então, precisamos nos amar, não no sentido egoísta, né, do apego a nós mesmos, à nossa vida, mas nos amar para irradiar amor para todos. E a gente não ficar uma pessoa carente, cobrando afeto dos outros. Então, a mesma cena evangélica se repete diariamente para nós. E a gente fica pedindo para o santo, fica pedindo para o anjo da guarda, fica pedindo para Jesus, para que eles nos auxiliem. E eles também vão dizer para nós, que você entende desse processo? E aí, quando a gente diz o que a gente sabe, eles vão dizer, então faz isso, você respondeu certinho. É só fazer agora, é só cumprir. Então, meus amigos, nós somos banhados. Eu vou terminar essa fala com o último parágrafo da passagem. Foste banhado pela claridade da fé viva. E se fomos beneficiados pelos princípios da salvação, executemos o que aprendemos do nosso Divino Mestre. Faz isso e viverás. Meus amigos, então vamos fazer prece. Graças a Deus. Vamos nesta manhã pedir por todos aqueles irmãos que foram eleitos para nos governar. Desde o âmbito municipal, os prefeitos, os governadores, o presidente, os vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Que esses irmãos, Jesus, possam, sob o teu amparo, sob a proteção dos bons espíritos, fazer o bem para toda a humanidade, afastando do coração deles toda ideia de ódio, de vingança, de preconceito, de classe, de raça, de gênero. Que todos esses irmãos possam, Jesus, cumprir com a missão que foi lhes confiada. E rogamos ainda, Jesus, por todos os demais governantes de países, de nações, que esses irmãos possam buscar em Ti o amor, a fraternidade, dissipando todo o ódio, dissipando as guerras, todas as revoltas, para que possamos, Jesus, ascender o mais rápido possível no processo de regeneração da Terra. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.